Muito obrigada, professor Arnaldo. Muito boa tarde a todos. Saúdo naturalmente todos os presentes e gostaria igualmente também de felicitar a organização deste congresso, deste primeiro congresso, o Ponte de Lima do Neolítico à Idade Média, e naturalmente agradecer o convite que me foi feito para nele participar e dizer obviamente que é uma grande honra poder associar-me a esta celebração dos 9 séculos de atribuição do foral de Dona Teresa a Ponte de Lima. Na verdade, a investigação que tenho desenvolvido acerca da evolução dos centros históricos medievais, na investigação apenas usei o caso de estudo de Ponte de Lima de forma muito pontual. No entanto, sempre este núcleo urbano sempre me suscitou muito interesse e, obviamente, que gostaria de aplicar no seu estudo a mesma metodologia que apliquei para o estudo da evolução urbana de Braga. E foi precisamente assim que, quando a professora Alexandra Esteves me fez o convite para vir participar, pensei que teria provavelmente chegado o momento para iniciar esta possível investigação sobre Ponte de Lima. Assim, o que trago aqui hoje trata-se apenas de uma reflexão e aquilo que eu pretendo precisamente é trazer um contributo focado em 3 questões, em concreto, sobre a evolução da paisagem urbana de Ponte de Lima. A primeira relaciona-se com a relevância dos centros históricos enquanto facto e artefacto da história, e neste caso a importância do tecido histórico atual de Ponte de Lima. A segunda com as metodologias de análise e as fontes disponíveis para o estudo dos centros históricos. E, por fim, em terceiro, com a análise de alguns elementos urbanos medievais que integram a paisagem atual de Ponte de Lima. Nesse sentido, e relativamente ao primeiro aspecto, importa refletir sobre o crescimento registado nos centros urbanos no último século, que torna imprescindível uma reflexão sobre o seu passado e sobre a evolução que apresenta na atualidade, necessitando esta de uma compreensão aprofundada sobre os elementos dinâmicos que podem assegurar a sua continuidade futura em termos harmoniosos. Na realidade, o estudo e conhecimento dos núcleos urbanos constitui um vetor fundamental do processo de desenvolvimento da sociedade atual. A articulação entre o passado e o presente dos núcleos urbanos ajuda a configurar novos cenários urbanos, onde a história se pode constituir como um elemento simultaneamente integrador das populações, regenerador dos espaços e dinamizador da atividade económica. No entanto, a Europa e Portugal, em particular, acordaram tarde para o reconhecimento da importância do potencial informativo dos seus núcleos urbanos, em particular dos seus centros históricos. Na verdade, é sobretudo a partir do século XIX que os núcleos urbanos, nomeadamente de gênese medieval, começam a sentir os efeitos da industrialização e consequente vontade de modernização, a um ritmo acelerado. Muitas destas decisões decorrem do estado obsoleto em que se encontravam as estruturas devido à sua falta de manutenção, da utilidade dos materiais recuperados, por questões de higiene e salubridade, podendo mesmo remontar aos finais do século XVIII. No caso de Ponte de Lima, uma das primeiras destruições documentadas relaciona-se precisamente com a destruição da muralha medieval, podendo-se situar mais ou menos o momento de viragem desta situação. Pois, se entre 1720 e 1723 o livro de variações registra a obrigação dos jurados das freguesias do termo de Ponte de Lima de limparem os muros e torres da vila antes do Corpo de Deus,
A partir de 1787, registra-se uma contínua série de destruições, nomeadamente em 1787 dá-se a demolição da Torre da Esgrima e de todo o pano poente da muralha e, igualmente no mesmo ano, em 1787, dá-se início à demolição da Torre das Pereiras, que se arrastou, esta demolição, até inícios do século XIX. No ano seguinte, em 1788, verifica-se o derrubo do troço da muralha entre a Torre das Pereiras e a Torre das Carvalheiras. Este tramo da muralha medieval já se encontraria bastante danificado, tendo sido a sua substituição solicitada pelos próprios moradores das propriedades confinantes, que solicitaram a construção de um muro que impedisse a sua devasa por parte das águas que escorriam de parcelas mais elevadas e, sobretudo, dos ladrões, que facilmente se poderiam aproveitar da cobertura vegetal da vizinha azinhaga. O muro, então, erguido com a pedra da muralha, ainda visível entre a Capela das Pereiras e a Casa da Carvalheira, tem tanta semelhança com a antiga defesa que frequentemente leva, mesmo os mais atentos, a considerá-lo como um tramo bem conservado do antigo perímetro amuralhado de Ponte de Lima. Ainda, em 1787, dá-se início à demolição da Torre das Carvalheiras ou da Eira. Esta torre, erguida no Tardós, de cariz tardo-medieval, da Casa das Carvalheiras, edifício de cariz tardo-medieval ainda atualmente existente. Em 1800, dá-se a demolição da Torre da Porta de Braga. Apesar de, em tempos medievais, tratar de uma das principais portas da vila, que dava acesso à velha estrada de Braga, que terá tido muito movimento até ao século XVI, terá entrado em desuso e terá, pouco a pouco, entrado em ruína. Por sua vez, em 1807, dá-se início à demolição da Torre e Porta do Castelo, ou também conhecida da Menagem, que se terá igualmente arrastado por vários anos. Para Poente do Castelo, a muralha acompanhava o declive do terreno e baixava até a Rua do Souto, onde ficava a Torre e Porta do Souto, demolidas em 1815. Na realidade, as preocupações com o estado em que se encontravam as muralhas preocupavam o Conselho e encontravam-se bem patentes na decisão do Conselho que, entre 1807 e 1820, mandou elaborar a Torre da Ponte é totalmente demolida e, em 1863, a demolição da Torre e da Porta de São João já estaria completamente concluída. Podemos, desta forma, a partir do livro das Atas de Variações, de 1807 e 1857, documentar que, em meados do século XIX, a maioria das 7 torres medievais ainda existentes na muralha estaria já demolida. Na realidade, algumas demolições, como no caso das torres, começam por ser realizadas parcialmente até uma determinada altura e a sua pedra aproveitada para outras edificações, como aconteceu, por exemplo, com a demolição das Torres da Ponte e de São João, demolidas apenas até 7,92 metros acima da calçada. Por exemplo, num documento de 1822, é referido que as torres e muralhas ainda existentes e ainda não demolidas tinham uma relação imediata com alguns edifícios particulares, visto que uma das suas paredes era a pequena muralha. Outras, porém, eram completamente independentes e podiam-se demolir para empregar a pedra em objetos de utilidade pública. Porém, refere-se que a muralha, ao longo do rio, desde a Porta de São João até à torre que servia de cadeia pública, devia conservar-se, até porque defendia muita
até porque defendia, com muita vantagem, a vila dos prejuízos que as grandes cheias do rio lhe poderiam causar. Contudo, poder-se-ia demolir as torres até ao nível do cume da muralha, para desafrontar a vila e poder aproveitar a pedra. Nos troços de muralha que tinham adoçados edifícios particulares, também se poderia tirar alguma pedra sem prejuízo dos mesmos, como se tinha praticado com outros edifícios. Assim, em meados do século XIX, das torres medievais restavam apenas duas: a Torre de São Paulo, Assim, em meados do século XIX, das torres medievais restavam apenas duas, a Torre de São Paulo e a Torre da Cadeia. Na realidade, à semelhança do que ocorre em Ponte de Lima, os centros urbanos irão registar, em geral, inúmeras destruições ao longo do século XIX e até meados do século XX. Somente a partir da década de 70, fazendo o eco dos princípios da Carta de Veneza, a cidade passou a ser objetivada como um sítio único, um palimpsesto onde sucessivas formas urbanas ocorreram, onde se encontram marcas e vestígios de diferentes épocas que documentam a evolução urbana registada ao longo dos tempos. Neste contexto, também a arqueologia urbana passou a ser entendida não apenas como arqueologia na cidade, mas também como arqueologia da cidade, tendo em vista o seu conhecimento como facto histórico, quer em termos temporais, quer espaciais e materiais. Desde então, os núcleos urbanos, entendidos como artefactos altamente complexos, são paulatinamente retocados por sucessivos tempos e experiências que lhe foram acrescentando novas expressões materiais, novas funcionalidades e novos significados. Passam a constituir um dos mais poderosos arquivos da memória da sociedade contemporânea. Ainda assim, a aceleração do ritmo construtivo e a modernização dos centros históricos, bem como o aumento da capacidade de intervenção na estrutura urbanística, sob pressão da especulação imobiliária, acabariam por ditar a destruição de muitos vestígios, alguns deles pertencentes ao período medieval. Assim, torna-se imperioso perguntar: como podemos reverter este processo e minimizar alguns destes danos, assim como estudar os centros históricos e procurar reconstituir a sua paisagem urbana medieval. Na realidade, a análise da evolução urbanística de um núcleo urbano na longa duração é uma tarefa complexa que exige o manuseamento de dados de natureza diferente, fornecidos pela arqueologia, pela documentação histórica, pela iconografia e pela cartografia. No entanto, não basta juntar as referidas fontes para que se torne evidente qualquer plano urbano, sendo necessário produzir informação nova a partir da interpretação realizada com base na valorização dos diferentes tipos de testemunhos. Por outro lado, importa referir a necessidade de utilizar uma metodologia de análise regressiva, tendo por base a cartografia rigorosa mais antiga, que no caso de Ponte de Lima data do século XIX, assim como utilizar o tecido urbano atual como documento histórico, através do estudo do seu edificado. Para Ponte de Lima existem várias, poderemos até dizer, inúmeras fontes documentais escritas que permitem cumprir com este propósito, destacando-se desde logo os tombos das propriedades, como é o caso do tombo de 1412, detalhadamente analisado pela professora Amélia Andrade, ou o tombo das casas reguengas de Ponte de Lima, em 1535, analisado pelo engenheiro João Abreu de Lima, também aqui conosco, na sua dissertação de mestrado. Ainda assim, apesar da referência a inúmeras características da vila medieval de Ponte de Lima, estas são difíceis por vezes de precisar no espaço urbano. Referir igualmente a
a documentação resultante da extensa série de atas das variações da Câmara, numa sequência ininterrupta desde 1567, que registra as principais decisões do município que tiveram consequências diretas na estrutura do edificado medieval, ou ainda o registro de ordens régias, de 1623-1929, nomeadamente os livros do Registro Geral, 1623-1860, onde se encontram documentadas algumas das principais alterações urbanísticas ocorridas na vila. Igualmente, em termos de fontes iconográficas, a iconografia existente para Ponte de Lima remonta ao século XVII, nomeadamente a aguarela que vemos na imagem e que se pensa ter sido executada entre 1603 e 1618, muito embora pouco precisa em pormenores. Uma outra iconografia, produzida em 1780, oferece uma vista legendada da vila de Ponte de Lima e dos seus arrabaldes na freguesia de Santa Maria dos Anjos, desenhada por Justino Valente sob orientação do Dr. Filinto de Moraes. Também, uma outra iconografia, com algumas semelhanças, produzida em 1780, oferece uma vista legendada de Santa Maria de Arcozelo sobre a vila de Ponte de Lima e que, precisamente, consta de uma obra não editada, consta dos tombos não editados da obra Os Estrangeiros no Lima. Ou ainda, para finalizar, a vista de além da ponte sobre a ponte e a vila de Ponte de Lima, em 1856, fotografia atribuída ao fotógrafo amador Frederico de Seabra. Ao nível das fontes cartográficas, a fonte cartográfica com rigor topográfico mais antigo para Ponte de Lima, registra-se precisamente na planta da vila datada de 1927, que vemos na imagem, aguarelada, pertencente ao arquivo municipal, sabendo-se, no entanto, que deverá ter existido uma mais antiga, uma planta também ela topográfica, também ela aguarelada, na qual, em 1911, foram registados alguns melhoramentos a realizar. Evidentemente, referir que esta planta da Vila de Ponte de Lima de 1927 encontra-se à escala de 1500 e trata-se de um mapa com 17 folhas, com algumas indicações toponímicas. Referir ainda, a propósito da cartografia, apenas a título ilustrativo, por exemplo, a planta que resulta da intervenção urbanística nas ruas do Arrabalde de São João e do Rosário, onde consta, por exemplo, a demolição da Capela de Nossa Senhora do Rosário, ou ainda, na mesma data, em 1872, o projeto urbanístico do Centro Histórico. Trata-se de uma planta de intervenção urbanística no Centro Histórico para a abertura da Rua Nova, para acesso desde a Rua do Bonfim até ao Largo da Matriz, que permitem documentar as alterações urbanas ocorridas em finais do século XIX no Centro Histórico da Vila de Ponte de Lima. Naturalmente, temos que fazer uso do levantamento topográfico atual, nomeadamente o de 1997, pois constitui uma base de trabalho incontornável por se tratar de um suporte que lhe permite registar o edificado atual. Por fim, mas não menos importante, referir também as fontes arqueológicas. Desde há muitos anos que se realizam escavações arqueológicas no Centro Histórico de Ponte de Lima, algumas das quais permitiram confirmar a implantação exata de algumas estruturas, como aconteceu com a ponte medieval, ou a Torre da Ponte, ou ainda com algumas torres, como o canto da Torre das Pereiras, permitindo levantar, precisamente neste caso, a confirmação de que se trataria provavelmente de um cubelo. De igual modo, importa também, ao nível das fontes arqueológicas, destacar a utilização da arqueologia aplicada ao estudo do edificado histórico,
ou também conhecida como arqueologia da arquitetura, que deve ser considerada no estudo do tecido histórico atual, nomeadamente do tecido histórico de Ponte de Lima, como tem acontecido ou ocorrido em outras realidades, como o caso da torre de menagem do Castelo de Braga, que vemos na imagem. O cruzamento dos dados dos vários tipos de fontes, o uso de abordagens simultaneamente regressivas, abordagens à micro e à macro escala e o uso das tecnologias de informação contribuirão certamente para ajudar a colmatar alguns dos hiatos existentes, assim como um melhor entendimento da evolução urbana dos centros históricos, como é o caso de Ponte de Lima. Passaremos agora a analisar o terceiro ponto da nossa apresentação, que precisamente tem por objetivo analisar alguns dos elementos urbanos medievais que integram a paisagem atual de Ponte de Lima. O desenvolvimento urbano medieval de Ponte de Lima encontra-se necessariamente articulado com as características naturais do local e com as pré-existências já abordadas neste colóquio, nomeadamente no dia de ontem, que colocam em evidência a passagem neste local de importantes caminhos, nomeadamente a Via 19 romana e a ponte, também ela romana. Porém, o local onde o núcleo populacional se implanta gozaria de características topográficas semelhantes às que possui na atualidade, isto é, uma parte mais elevada, a nascente, que em declive descia até à zona baixa, também conhecida como zona ribeirinha. Uma topografia, aliás, muito característica dos núcleos urbanos medievais que se desenvolvem junto aos rios, como é o caso de Lisboa ou do Porto. A morfologia do sistema defensivo medieval de Ponte de Lima terá necessariamente de ser interpretada à luz desta topografia. Apesar de poder ser mais antiga, os dados mais seguros apontam para que o início da construção da cerca urbana de Ponte de Lima tenha ocorrido no reinado de Dom Pedro I, no ano de 1359, e que passados 11 anos, em 1370, o amorulhamento de Ponte de Lima já se encontraria completo no reinado de Dom Fernando I. Aproveitando o investimento inicial de Dom Pedro I, Dom Fernando I terá dado indicações precisas acerca da construção do sistema defensivo de Ponte de Lima, assim como da sua conclusão, como o próprio monarca refere numa carta de 14 de junho de 1372, enviada ao seu corregedor Domingo Pérez, onde refere que a dita vila não era povoada como cumpria e que a cerca que nos aí mandámos fazer e acabar era grande e que era nosso serviço de se povoar melhor. O envolvimento de Ponte de Lima nas peripécias bélicas da Primeira Guerra é conhecido. Referimos-nos a 1369-1371, assim como a passagem do exército castelhano durante a Segunda Guerra Fernandina, 1372-1373. Conhecidas são também as consequências da peste e das fomes que afetaram o reino, agudizando-se agora a crise demográfica com a guerra. Desta forma, a conclusão da muralha de Ponte de Lima permitiu não só dar resposta à defesa do núcleo urbano, cercando uma área de cerca de 7 hectares, mas também à vila beneficiar das vantagens económicas que estas estruturas permitiam. A muralha, de perímetro ovoide irregular, com aproximadamente 1 km de extensão, integrava 9 torres e 4 portas e um postigo, aberturas que permitiam ligar Ponte de Lima às principais localidades da periferia. O alcáçar ou castelo só surgiu posteriormente, tendo sido mandado construir por Dom Afonso V no século XV. Da cerca urbana construída no século XIV, por ordem régia, subsistem apenas algumas partes, nomeadamente um troço da muralha integrada na malha urbana e com adarve circulável e 2 torres de planta
quadrangular. Apesar de sucessivamente melhoradas, as muralhas de Ponte Lima incluíam no seu interior muitos espaços por urbanizar, circunstância que vai permitir o adensar populacional e urbano intramuros ao longo dos séculos seguintes, funcionando simultaneamente como uma barreira que condiciona o desenvolvimento urbano intra- e extramuros, o que, em larga medida, vai originar a sua demolição em variados momentos de incremento urbano da história dos núcleos. Atualmente, na zona ribeirinha, sobrevivem as torres de São Paulo e da Cadeia, assim como um pequeno pano da muralha existente entre as duas torres. A Torre de São Paulo, situada junto à Rua do Postigo, possuía planta quadrada, coberta por terraço e coroada por merlões. Na face virada ao rio tem um painel de azulejos alusivo à Reconquista, com datas de 1140 e de 1940, e na Rua do Postigo uma inscrição gótica a dizer: aqui chegou o rio pelo risco. Desta torre parte um troço de muralha com adarve entre os prédios que de um e de outro lado se lhe adoçam. No caso da Torre da Cadeia, tratava-se de uma torre também quadrada, coroada por merlões piramidais e tem cobertura de telha em 4 águas. Dom Manuel mandou fazer obras nesta torre, portanto, na Torre da Cadeia, assim como mandou abrir uma porta junto à mesma, a qual ficaria conhecida como Porta Nova, a única ainda hoje existente. A Torre da Cadeia... Agora, a Torre da Cadeia tem virada ao rio uma porta de arco quebrado e 2 janelas gradeadas sobrepostas. Na outra face, 2 janelas, tendo sobre a verga do primeiro piso o escudo de Portugal e a esfera armilar. Assim, o acesso é feito por escadas de pedra na face interna. A porta nova é de arco quebrado, encimada por adarve, descontando na espessura da muralha, que sobre ela é coroada por merlões piramidais. Outros troços de muralha conservam apenas algumas fiadas de altura, como é o caso da que está integrada e se pode ver junto à oficina de automóveis na Rua Cândido da Cruz e que vemos na imagem. Também, o pano que existia entre a Torre da Esgrima e a Torre das Pereiras se encontra atualmente registado no pavimento do adro da Capela dos Pereiras, e o pano que seguia da Torre das Pereiras para sul existe ainda até à 3ª ou 4ª fiada. Igualmente, nas imediações do sítio onde estamos, nas indemnizações dos Passos do Marquês, afixado ao que resta de um pano de muralha ou eventualmente de uma torre que ali existia, se verificam reminiscências desta estrutura defensível. Ainda que bastante alterada, existe ainda o frontispício do Alcácer, ou castelo, atualmente enquadrado por 2 torres quadrangulares com janelas de corpo central, envolvidas por motivos decorativos e coroado por merlões piramidais. A ele se liga o pano de uma muralha e parte de um cubelo de planta quadrada. Importa, contudo, ressalvar que existem ainda espalhados alguns troços de muralha que sobrevivem, tendo adoçados dos 2 lados várias construções. Aliás, esta terá sido uma prática bastante comum e comprovada documentalmente, nomeadamente no livro de atas das variações, em que a Câmara, por exemplo, cede determinadas fiadas de silhares de troços da muralha em toda a sua espessura para aí se apoiarem novas casas a construir. Na verdade, uma parte significativa do traçado da muralha é ainda perceptível pela disposição da malha urbana, assim como são outras estruturas medievais que não iremos agora analisar. Em jeito de conclusão, procuraremos referir que procuramos colocar em evidência nesta pequena intervenção
a questão e a importância do tecido histórico da Vila de Ponte de Lima enquanto resultado de um longo processo de transformações urbanas e construtivas herdadas da época medieval, alguns dos quais acabaram por se perpetuar até aos nossos dias, nomeadamente o seu sistema defensivo, por vezes dissimulado, integrado na construção atual ou no interior dos quarteirões por edificar, constituindo parte do seu património. A importância das abordagens regressivas, do uso cruzado de diferentes fontes, assim como do devido acompanhamento arqueológico na renovação urbana, são fundamentais para trazer à luz do dia novos dados. Para além da informação acerca do local preciso que ocupam e que ocuparam no passado, também nos permitem aceder à sua história, sendo certo que algumas destas estruturas e arquiteturas nem sempre ocupam o lugar ocupado, nem possuem o lugar que ocuparam inicialmente ou originalmente, nem possuem a morfologia que tiveram originalmente, sendo, pois, o resultado de sucessivas alterações ao longo dos tempos. Porque os centros históricos são artefactos altamente complexos, retocados por sucessivos tempos e experiências, que lhes foram acrescentando novas expressões materiais, novas funcionalidades, novos significados, constituem um dos mais poderosos arquivos da memória da sociedade contemporânea. De facto, a cidade, ou na cidade, o passado está sempre presente, deixando-nos perceber e viver nos espaços e arquiteturas que a representam enquanto materialidades em permanente construção. Muito obrigada.